Então, no vídeo anterior, a gente fez aquele trabalho de taxas, mas é interessante quando você trabalha com a taxa, todas estejam na mesma unidade de tempo. Porque eu tenho dívidas que são remuneradas ao mês, tem dívida que é remunerada ao ano, então é interessante você descobrir a taxa do mesmo período para colocar todas as taxas com o mesmo período de remuneração. Agora, continuando, se eu sou devedor, qual o caminho que eu devo tomar? Então, basicamente, a gente já pode estabelecer uma hierarquia aí das possíveis dívidas que você pode ter. Né? A primeira, o cheque especial. Depois, o cartão de crédito. E é interessante que eu já tenho pessoas que me procuraram com cartão de crédito sem poder pagar o valor mínimo. E a resposta que eu dou, no caso do cheque especial, não, mas do cartão de crédito, o que é que eu digo? Não pague. Então a pessoa vai dizer, mas como eu vou ficar devedor e o meu nome vai para o SPC? Ora, se o cara é devedor, se não está conseguindo pagar o cartão de crédito, ele está preocupado porque o nome vai para o SPC. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, por que as taxas de cartão de crédito elas são tão altas? Porque a empresa mesmo ela não tem garantia. Você vai ficar devendo e pronto. Ela fica olhando para aquela dívida, ela não tem o que fazer. Então, se o nome for para o SPC, tem um período que vai ficar lá o nome até você organizar a sua vida financeira. Lembrando que após um período de tempo, as pessoas são convidadas a fazer negociações. E aí você pode esperar um melhor momento que você organizou suas finanças, consegue deixar um certo capital acumulado, aí você pode ir lá e negociar a dívida e retirar seu nome do SPC caso você queira. Isso acontece normalmente agora. Nós estamos perto de dezembro, tem muita gente que está devendo. Esse ano, em especial, vai ser bem considerável o número de pessoas que está devendo por conta do isolamento social. E aí vem a questão, quando chega perto do final do ano, aí as empresas te chamam, venha fazer um mutirão de pagamento de dívida. E são dados descontos absurdos para que você volte a ter crédito no mercado e volte a consumir. Na verdade, as empresas não querem que você fique devendo, querem que você consuma. As empresas de cheque especial ganham com o consumo, porque elas ganham uma parcela do valor que você está pagando. Os empréstimos de financeira, então aqui é uma sequência até do valor da taxa de juros, boleto de lojas e, por último, os empréstimos consignados. Porque os empréstimos consignados, ele vem já descontado em folha, normalmente de funcionário público, que tem uma certeza do recebimento do seu salário, né? Uma certa certeza. Então as taxas de juros aqui são mais baixas. Quando a gente está falando de taxa. Eu posso também ver se eu estou no vermelho, analisar para o meu patrimônio, é por isso que você faz uma avaliação para patrimonial. Você vai chegar aqui, vai olhar o seu capital e vai se livrar de alguns ativos. Ou você vai vender os ativos, ou você vai ver que algum ativo é ruim, é ativo que gera passivo. É ativo que perde muito valor ao longo do tempo. Você pode vender o carro, pode vender um aparelho de som, pode vender alguns equipamentos de esporte que você comprou que você não usava mais. Então você vai se livrando de ativos para poder gerar receita e para poder pagar as suas dívidas. Aquilo que eu falei de você ter uma dívida e poder pagar um valor menor é porque você negocia com os bancos. Então hoje está muito bom negociar porque a taxa de juros, a Selic caiu para 2%. Então a taxa de juros do mercado acompanha um pouco essa variação dessa taxa. Então, ao acompanhar essa variação, ela cai. Né? A taxa de juros do mercado cai um pouco. Então, você está devendo a um banco, você pode procurar outro banco e conseguir um empréstimo por uma taxa menor, ou transferir a dívida que você tem de um banco para outro. Você consegue fazer isso. Aqui é a situação que a gente estudou, você não vai transferir todas as dívidas. Se você está pegando uma dívida 4,5, você só vai transferir para essa nova taxa as dívidas que estão te cobrando acima de 4,5%. Jamais quite dívida sem fazer uma negociação com os credores. Faça com quem você está devendo, espere o tempo, negocie para receber um bom desconto. Isso vai dar um alívio muito grande ao valor final da tua dívida e no montante de juros que você vai pagar ao longo do tempo. Se a tua família realmente quer sair do vermelho, então vamos lá, vamos ter o comportamento econômico. Vamos reduzir as contas fixas. E essa história de conta fixa é interessante. Veja só, vamos pegar o caso dos serviços de streaming. Você vai fazer uma conta no Spotify, uma conta no Deezer, mas o que é que acontecia antes? Antes a gente comprava vinil, comprava CD. Então passou um tempo, você não quer mais aquele vinil ou não quer mais aquele CD, você caiu numa situação financeira difícil, eu posso vender esse meu CD, esse meu vinil, mas eu vou vender tão barato. Sim, mas é para pagar uma dívida que está corroendo o teu patrimônio. Quando você trabalha com um sistema de streaming, você não fica com patrimônio nenhum. É igual a você pagar aluguel. Quando você pagar aluguel,
Você pagou o aluguel, usufruiu do bem pelo mês, mas no final do mês você não fica com nada. Então, hoje, se você for olhar TV assim, internet, filme que é Netflix, né? Amazon Prime, então você está vendo que nós estamos passando para uma mudança de mercado onde você está pagando por serviços e não está ficando com ativos patrimoniais na sua mão. E é muito comum você ver que esses valores são mais baixos, você vai adquirindo esses produtos, esse serviço, não produtos, mas serviços, você vai adquirindo esse serviço. Quando olha esse montante, ele é significativo. Você tem que verificar o que pode ser eliminado. Esse eliminado, ou eu deixo de consumir, ou eu vou vender esse ativo propriamente dito. Na feira, compre apenas o necessário, aí é interessante. Quando eu vou fazer feira, a feira normalmente dá um montante, eu tenho já o carrinho, quando eu vou com minha esposa, esse montante muda. Porque ela vai vendo coisas mais interessantes, imagina a comida que vai fazer, eu vou levar isso aqui para isso. Tal. Então, quando você não segue a lista, normalmente aumenta um pouco, você compra mais supérfluos na feira. Eu estou colocando para uma situação de você deixar de ser devedor. Se você está devendo já, você não pode ter luxos. Né? Comprar roupas e bens duráveis só se forem necessários. Quando eu estou no estado devedor, a ideia é que eu não compre mais nada. Saia desse estado devedor para começar a comprar. Verificar as minhas opções de entretenimento, se eu posso mudar esse tipo de entretenimento, esse tipo de diversão, se eu posso reduzir a quantidade desse entretenimento. E aqui tem um detalhe interessante. Jonas, eu sou consumista, então não tem saída para mim, né, nas finanças pessoais, porque eu sempre vou estar no vermelho. Calma. O que a gente tem que entender é que mesmo se você tem um perfil consumista, você pode se abraçar na educação financeira para tomar uma certa atitude. Qual atitude? Eu vou comprar só à vista. Mas como é que eu vou comprar à vista se eu não tenho capital? É aquela situação, se eu não tenho capital, eu tenho que comprar parcelado. Né? Então eu digo, mesmo sendo consumista, pare, tente ficar um período sem consumir, faça um esforço. Porque se você cair em muitas dívidas, vai chegar uma hora que você realmente não vai poder consumir, porque você não vai ter cartão de crédito, não vai ter dinheiro, não vai ter nada, e tua vida financeira vai estar destruída. Mas se você é consumista, faça isso. Tire pelo menos uns 3 meses sem consumir. E o que é que eu vou fazer com esse capital que eu não consumi? Eu vou fazer poupança com ele, eu vou guardar. Então, na hora que eu for comprar um bem, eu vou comprar à vista. Eu vou pagar com que dinheiro? Com esse capital que eu acumulei. Então, após um determinado período, você vai ter um investimento acumulado e esse investimento vai servir para que você negocie pagamentos à vista que reduzam o preço do produto. Vamos supor, você ia dividir uma TV em 10 vezes. Mas quando eu passei 3 meses acumulando capital, eu percebi que eu tenho lá meus R$ 4.000. Então, eu posso chegar, negocio o preço dessa TV à vista, pago a TV à vista, mas eu vou tomar o comportamento do seguinte: vou pegar a minha poupança acumulada, pago esse bem à vista, e agora, como é que eu vou pagar o próximo bem à vista? Você tem que entender o seguinte: se você não tem essa poupança acumulada, como era que você ia pagar a TV? Eu ia pagar parcelado. Então você tem que assumir o compromisso, já que você é consumista, que ao comprar a TV, mesmo pagando à vista, você vai assumir o comportamento financeiro de pagar essa TV parcelada. Só que você não vai pagar a loja, você vai pagar você. Você vai retirar todo mês a mensalidade e vai botar na tua poupança para acumular mais capital. Né? Então, eu vou programar essas poupanças planejadas no valor da parcela que eu pagaria do bem que eu paguei à vista para poder manter lá o meu capital acumulado. O que é que vai acontecer com isso? É que o valor que eu estou poupando, eu não estou pagando a loja, eu não estou pagando agentes financeiros esse financiamento. Eu estou pagando a mim. Então, estou remunerando meu capital pela taxa de juros média do comércio, que é bem mais alta do que qualquer poupança que você vai fazer. Então, por exemplo, se eu fosse comprar um automóvel e tivesse esse dinheiro à vista para pagar no automóvel, eu pagaria à vista. Mas se eu chego na loja e digo, se eu fosse comprar esse automóvel parcelado, seriam quantas parcelas em quanto tempo? Eu iria pegar o valor dessas parcelas, desse tempo, que seria uma condição que eu não tivesse esse capital, e eu ia fazer essa poupança programada para todo mês sair da minha conta, e eu ia acumulando esse capital. Na verdade, eu continuo comprando os produtos, só que eu estou comprando à vista,
mas o meu comportamento é como se eu não tivesse o capital para pagar à vista. O meu comportamento financeiro é de parcelamento. Eu vou continuar pagando as parcelas desse bem, mas não a loja, para mim, na minha poupança planejada. Estou fazendo aportes nos meus investimentos financeiros e o meu montante vai acumulando, acumulando e sendo remunerado da taxa de juros média do comércio. Claro que há situações quando a gente cai numa taxa de juros média do comércio agora que está bem pequena, você chega numa loja, tanto faz você pagar uma TV à vista por R$ 2.000, como parcelar em 5, 6 parcelas. Quando você não conseguir descontos, aí não tem para onde correr, você vai parcelar, contanto que você tenha um controle sobre esse parcelamento. Mas na maioria das situações, certo? Do comércio, você consegue descontos sim pagando à vista. Você consegue os descontos da taxa de juros que você pagaria no mercado. Principalmente, eu ter um exemplo aí de bens de alto valor. Um automóvel mesmo, você pagando à vista, você consegue descontos extremamente consideráveis. Então, para finalizar, eu estou botando aqui informações estatísticas que as famílias geralmente desperdiçam 20% da sua renda com itens supérfluos. Se você for fazer, eu já fiz uma conta da minha renda, como é que eu gasto, e é mais do que isso que eu gastava com itens supérfluos. Quando estou dizendo supérfluos, que não me traz prazer mesmo. São gastos que poderiam facilmente ser retirados do meu dia a dia. Eu consegui retirar alguns, certo? Poupar representa um sacrifício, mas futuramente essa poupança vai representar um colchão para atender às suas emergências e te deixar mais tranquilo. Você vai dormir mais tranquilo tendo esse capital disponível. Né? E aí eu tenho que entender que eu gastaria com supérfluos, deixei de gastar e agora eu tenho um valor acumulado. Então, segura a ansiedade de gastar esse valor acumulado. É você, quando eu falei lá no início do curso, está andando em um carro que vale 40 mil e você com 300 mil, 400 mil, 500 mil nos seus rendimentos, como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar lá e comprar logo um carro. Então você está destruindo todo o trabalho que você fez. Porque a ideia que a gente viu, e a ideia do curso mesmo, é que nós aprendemos a acumular riqueza. É assim, esse distanciamento, às vezes, que a gente vê, essa discussão que tem de concentração de riqueza, é porque o rico ele tem esse comportamento de remunerar o capital dele, de cada vez mais fazer uso dos juros compostos. E vocês viram que o uso dos juros compostos, o efeito dos juros compostos, ele é avassalador para provocar essa má distribuição de renda. Então, a partir do momento que as pessoas das rendas mais baixas começarem a fazer poupança, começar a investir, começar a remunerar o capital deles, é um caminho para a gente reduzir um pouco, né, essa desigualdade social. Então o rico poupa e o pobre hoje gasta, tem esse comportamento de gastar. Então a ideia do curso basicamente era a gente entender isso, entender a importância de ter esse trabalho financeiro, de atingir a independência financeira. Então eu não consigo independência financeira sem poupar, eu tenho que poupar um determinado valor, procurar investimentos com bons rendimentos. Vamos ver isso no próximo curso de investimento no mercado financeiro. Vamos entrar no mercado, participar do mercado, porque a gente vai fazer um bem ao mercado e, consequentemente, um bem para nós mesmos. E do tempo que o capital vai ficar aplicado. Então, nós temos que começar hoje. Temos que começar a poupar hoje. No próximo curso, a gente estuda investimento no mercado financeiro e vamos ver se conseguimos melhorar a nossa saúde financeira, tornar a nossa vida mais tranquila. Quero agradecer a participação de todos. Fiquem atentos àquele percentual que eu disse, que esse discurso todinho normalmente serve para um percentual pequeno de pessoas, que a grande maioria não consegue aplicar esse conhecimento por questões psicológicas, mas não se estressem com isso não. Dividam o conhecimento, dividam o que vocês aprenderam, ensinem às outras pessoas a importância da gestão financeira e vamos para o mercado fazer investimentos. Um abraço a todos.